A arrecadação federal bateu, mais uma vez, um recorde na série histórica. Segundo dados da Receita Federal, o governo arrecadou 325 bilhões e 700 milhões de reais em janeiro. Você acompanha aqui na tela comigo que esse resultado, olha só, representa uma alta de 3,56% na comparação com o mesmo mês de 2025. A arrecadação com o IOF puxou esse aumento com um crescimento aí de 49% para 8 bilhões de reais. De acordo com a Receita, a mudança na legislação que definiu a incidência do IOF sobre as novas operações impactou o resultado. A arrecadação com rendimentos de capital também apresentou crescimento significativo ao atingir o montante de 14 bilhões e 680 milhões de reais. A Receita aponta ainda um impacto positivo de aplicações e fundos de renda fixa e juros sobre capital próprio. Sobre esses números todos, a gente conversa aqui na tela com a Marcela Kawauchi, economista-chefe da Lifetime. A gente sempre conversa nos bastidores, agora tenho o prazer de dividir a tela com você. Marcela, boa tarde, obrigado pela disponibilidade. Olá, boa tarde, é um prazer. Prazer é nosso. Olha só, esse déficit aqui de 4,4 bilhões de dólares em janeiro veio acima do esperado aqui. Na sua opinião, Marcela, isso é um movimento sazonal ou, na verdade, a gente já está vendo uma piora estrutural nas contas externas aqui do Brasil? A gente tem visto uma piora relevante nas contas externas brasileiras já desde o ano passado, né? A gente não tem ali nenhum tipo de ruptura, nenhum tipo de quebra rápida de tendência que levasse a gente a ter um problema ali do saldo em conta corrente, mas a gente tem sim uma questão importante que é estrutural, né? Tem a ver principalmente com entrada de investimento de mais longo prazo. Enquanto a gente tem ainda entrada de fluxo de capitais, principalmente para investimento no mercado financeiro, que tem inclusive ajudado o dólar brasileiro a se manter no patamar relativamente baixo, a parte de investimento de mais longo prazo tem pesado sobre a conta corrente, e isso é bastante importante, porque isso depois acaba pesando sobre o que a gente chama de dólar de equilíbrio, e quer dizer que se o ambiente internacional mudar de tendência, a gente pode ter inclusive uma revalorização do dólar frente ao real, ou seja, uma desvalorização, ainda que pequena, da nossa moeda. Nós vimos aqui, olha só, falando de dólar, né? Nós vimos um déficit de 6,2 bilhões de dólares na conta de serviços em janeiro. O dólar mais barato coube no bolso do brasileiro para fazer uma viagem para Disney, dos Estados Unidos para Disney, em Paris também. O aumento dos gastos dos brasileiros lá no exterior, lá fora, é o principal vilão? A gente pode dizer assim, Marcela, ou não? Existem outros fatores pesando nessa conta? Bom, de fato, a questão dos gastos dos brasileiros em viagens internacionais acaba, sim, puxando essa conta corrente para baixo, né? Mas isso não é necessariamente ruim, porque isso quer dizer que o brasileiro tem gerado renda doméstica e aí tem feito, portanto, essas viagens e aproveitado o câmbio que está mais favorável. Agora, então ele pode até ser ali o vilão quando a gente pensa em termos de volume, mas quando a gente pensa em termos de questões de longo prazo, aí isso não dá para a gente imaginar que seja uma coisa tão ruim assim. O problema acontece quando esse tipo de déficit em conta corrente não tem como contrapartida o financiamento vinda de estrangeiros que colocam dinheiro no Brasil. E é isso que a gente tem que se preocupar, né? A gente conseguir ali ter uma atração maior de investimento estrangeiro, principalmente para o longo prazo. E falando sobre investimento estrangeiro, aliás, investimento direto no país, o IDP, foi aqui de 3,1 bilhões de dólares. Esse valor foi suficiente para cobrir o déficit do mês, pelo menos. Essa incapacidade de financiamento você enxerga como sendo algo pontual, Marcela, ou uma tendência para 2026? Ele tá sendo capaz de cobrir, então, né, esse rombo nas contas internacionais, mas a gente tem que olhar a tendência, né? Ele já foi melhor no passado, e é aí que fica a preocupação, né? Em relação a gente conseguir manter esse número bom no longo prazo, e especialmente quando a gente lembra que 2026 é um ano com um pouco mais de volatilidade. A gente tem, então, um ano eleitoral em que
que os investidores estrangeiros começam a olhar para o longo prazo, né? Os brasileiros também, mas como a gente está falando de contas externas, os investidores estrangeiros começam a precisar olhar o longo prazo e, portanto, começam a tentar entender ali se vale a pena colocar no Brasil aquele tipo de dinheiro que entra e sai rapidamente, como aquele que vai para a Bolsa de Valores e vai para investimentos em renda fixa, ou aquele dinheiro que entra no Brasil e fica num prazo mais longo, que é o caso do investimento estrangeiro direto. Então, ele está sim financiando as contas públicas, mas há alguma pequena deterioração, ou seja, ele já foi melhor no passado. E é isso que eu falo com relação a financiamento de longo prazo das contas públicas, né? A gente fala muito no Brasil de fiscal, porque de fato a questão fiscal ela acaba sendo mais proeminente nesse momento, ela está muito pior do que as contas internacionais, mas isso é algo que os economistas, quando olham para o médio e longo prazo, também acabam precisando prestar bastante atenção. E aí, se o déficit, Marcela, o déficit em conta corrente continuar surpreendendo na ponta negativa, né? Surpreendendo negativamente, qual que é o patamar do preço do dólar que você projeta que ele pode atingir aqui no curto prazo na sua avaliação? Lembrando que o dólar está atingindo hoje patamares muito mínimos, o menor desde maio de 2024, e até o Boletim Focus, que estava projetando o dólar pela milésima vez em R$ 5,50, cedeu, deu um passinho para trás, projetando em R$ 5,45. Então, levando tudo isso em conta, qual que é a sua projeção no curto prazo, Marcela? Quando a gente fala de dólar, a gente sempre tem que lembrar que a gente está falando de um par de moedas, né? O real brasileiro contra o dólar americano. E, portanto, a gente tem aí efeitos que são efeitos de dentro da nossa economia e efeitos que vêm também do ambiente internacional. O ambiente internacional está bastante desafiador, especialmente por conta de incertezas relacionadas à geopolítica e à nova diplomacia americana. E é isso que tem feito com que o dólar americano se desvalorize, ou seja, com que a moeda americana fique mais fraca frente a todas as moedas no mundo, inclusive o Brasil. Aí a gente olha a questão doméstica. A gente tem ali uma atração de recursos para o Brasil, vinda desse dólar um pouco mais fraco, mas também por questões domésticas. A gente tem um ambiente favorável para a Bolsa de Valores, a gente tem juros a 15%, e é por isso que o patamar do câmbio está tão favorável para a gente. Quando a gente olha para as contas externas e a gente olha também outras questões domésticas, como a questão fiscal, o que a gente tem é uma questão ali menos favorável para o real. Isso porque a gente tem essa deterioração em conta corrente, ou seja, o financiamento das contas externas está um pouco pior. E do lado fiscal, a gente tem números positivos do lado da arrecadação, como a gente viu hoje, mas números que ainda indicam gastos acima do que seria sustentável no longo prazo. Por conta disso, tanto o déficit fiscal quanto o déficit em conta corrente, a gente teria uma tendência à depreciação do real, né? Que chegaria ali no final do ano perto de 5,45, 5,50. Ou seja, a tendência, caso o ambiente externo não continue ajudando a nossa moeda como que a gente viu em 2025 e nesse começo de 2026, é de uma depreciação do real. Agora, de novo, se a gente continuar tendo esse tanto de incerteza relacionada aos Estados Unidos que pesa sobre a moeda deles, aí no curto prazo a gente pode ter o câmbio ali testando 5,15, como ele fez ao longo desse começo de semana. Marcela, muito obrigado pelas suas considerações, sempre muito eloquente. Eu conversei aqui com Marcela Kawauchi, economista-chefe da Lifetime. Sempre contamos com a sua ajuda, com o seu apoio. Eu te falo no próximo bloco. Marcela, conto contigo ao longo da programação. Um abraço. Um abraço, muito obrigada, foi um prazer. Prazer é nosso.